Meus prezados irmãos, gostaria de repartir uma palavra com vocês. E o fato é que, nesses dias, com muitas notícias, muitas coisas que nos chamam a atenção, coisas que nos despertam, nos assustam, nos atrapalham até, eu creio que nós precisamos levantar os nossos olhos e olhar um pouco mais longe. Tirar os olhos do que a gente vê na TV, tirar nossa atenção daquilo que a gente ouve e, como diz a palavra, levantar os olhos mesmo, olhar para aquilo que é eterno, olhar para aquilo que realmente importa. E a pergunta que é feita a nós é como devemos nos preparar para a vinda de Jesus. Eu quero ler 4 versículos com vocês. O primeiro versículo está em Lucas 18:18. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas 12:42 diz: Diz o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Finalmente, Judas, versículo 24, diz: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Bom, a pergunta que me vem ao ler os textos acima, esse texto que nós lemos, é: o que eu devo fazer para me preparar? Como é que eu devo estar para a vinda de Jesus Cristo? Vamos pensar em cada um dos textos para entender pelo Espírito Santo o que o Senhor quer nos falar. Bom, o primeiro texto eu quero pensar a frase: contudo, quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? O primeiro texto já nos leva a pensar com muito temor. O desafio proposto aqui é muito grande. Por acaso encontrará fé na terra quando ele voltar? Vai encontrar fé? Claro que essa pergunta, a gente entende o que Deus está perguntando, o que Jesus está perguntando, porque a situação do mundo nos últimos tempos é o aparecimento de muitas filosofias, muitas ideias, muitas crenças, muitos problemas que abalam a fé do cristão, muitas coisas que tiram a nossa paz, nos levam a pensar fora daquilo que é a palavra de Deus. Enfim, o natural dessa vida, o comum dessa vida é minar a nossa fé. E o fato é que nós somos cercados por muitas vozes o tempo todo. Cada dia uma voz nova, cada dia uma influência nova, vinda das mais diversas direções. Isso vai perturbando a nossa mente, vai mudando a nossa forma de pensar, nos causando ansiedade, causando estresse. Isso vai minando, vai corroendo a nossa fé. Todos os dias ela é desafiada. Os pensamentos mundanos são construídos e apresentados com uma certa lógica, e isso é até compreensível, pois eles são baseados naquilo que se vê no dia a dia. Como a nossa fé não é baseada no que se vê, não é baseada em algo concreto aos olhos humanos, então a gente entra numa crise de fé. As pessoas ao nosso redor nos apresentam situações e raciocínios que tendem a apagar a nossa fé. A luta que enfrentamos então para manter a fé diante da lógica humana é muito grande. E o que as pessoas falam é que a fé não é lógica. Claro que não tem lógica, mas de qual lógica nós estamos falando? A palavra lógica, ela vem do grego logos, palavra, como uma forma de comunicar, de construir raciocínio. A lógica, ela é constituída na forma mais simples de falar, na dedução, na indução, na hipótese,
ou numa inferência, ou seja, é o resultado de uma construção no intelecto. Isso mais isso é igual a isso. Falando de forma rasa, a lógica também, na sua conclusão, pode não ser lógica. Então é alguma coisa extremamente relativa. Como nós nos acostumamos a chegar a conclusões nem sempre sobre coisas concretas, em cima de argumentos mentais, a fé perde o seu lugar em nossas vidas. Mas é importante a gente pensar o seguinte: a fé é baseada numa verdade fundamental, que é a existência de um ser todo-poderoso, de quem todas as coisas procedem. Toda nossa fé se deriva desse ponto central. Sem essa fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, ou, dizendo de uma forma bíblica, creia que Ele é. Não é o verbo existir, como a gente pergunta, por exemplo, se fantasma existe, Papai Noel existe, se Saci Pereira existe. Não, a palavra aqui diz respeito à necessidade que nós temos que crer que Deus, Ele é o grande eu sou. E Ele é o único que é, porque tudo que é nessa vida deriva daquilo que Ele é. O eu sou produziu todas as demais coisas. Nisso está baseada toda a realização do Senhor e toda a criação. Tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dEle, e nada se fez sem Ele. Ninguém ou nada é sem Ele, e nada ou ninguém subsiste fora dEle. Então a base da nossa fé está na pessoa de Deus, na soberania de Deus, no que Ele é. Todas as demais coisas estão baseadas nesse fato concreto, que Deus é. Nossa fé não pode ser baseada em outra coisa. Não pode ser baseada em filosofias, não pode ser baseada em sentimentos, tem que ser baseada nessa verdade. Deus é. E se cremos que Ele é, nós também vamos crer em tudo aquilo que Ele fala. Essa foi a base da libertação do povo no Egito. E essa é a base para a nossa libertação desse tempo. Esse tempo tenta nos aprisionar com ideias, com filosofias vãs, com raciocínios falazes, com sofismas. Tentam nos aprisionar com isso, esse tempo. Mas o fato da gente crer que Deus está acima de tudo isso e que Deus não é uma filosofia, Deus é uma pessoa, Ele é concreto, nós sabemos quem Ele é. Quando Ele voltar, Ele vai encontrar pessoas que creem nele dessa forma, Ele vai achar fé na terra. O segundo texto, quando ele diz assim: diz o Senhor, quem é pois um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Esse versículo fala de cuidar de outros. Interessante lembrar que nós não somos salvos pela obra. Não obstante, de acordo com Mateus 25, a falta de obras nos faz perder a entrada no reino dos céus. Ou seja, as obras não nos levam para o reino dos céus, mas a falta das obras nos tiram do reino dos céus. Se no primeiro versículo que nós lemos, somos desafiados a olhar para cima, a olhar para o alto, e a olhar para aquele que é o mais alto, a termos fé nele, no segundo versículo nós somos desafiados a olhar à nossa volta, olhar para aqueles que estão mais próximos de nós. No passado, o Senhor fez uma pergunta a Caim: onde está teu irmão? Essa pergunta deveria ser o que nos move no meio do povo. Deveria ser essa a nossa ocupação na igreja. Onde está teu irmão? Pode ser também compreendido como: qual o estado do teu irmão? O que ele está passando agora? Do que ele está precisando? A palavra nos diz, através de Paulo, que ele não louvava os coríntios, está escrito em 1 Coríntios 14, 11, versículo 23, que ele não louvava os coríntios pelo fato de não esperarem uns pelos outros. E esse texto está se referindo à ceia. E às vezes a gente pode pensar que ao tomar a ceia nós precisamos tomá-la sincronizadamente, colocar o pão na boca todo mundo junto, tomar o cálice todo mundo junto,
Mas eu entendo que é muito mais do que isso. O esperar, que eu entendo que Paulo está falando, é no sentido de aguardar o mais fraco, aguardar o débil, aguardar o que está machucado, aguardar aquele que não anda na nossa velocidade, aguardar o diferente e tomar conta e cuidar dessas pessoas. Em outras ocasiões, por não saber onde nossos irmãos estão, então nós não os alimentamos. A comunhão falada em Atos 2 diz respeito a fazer comum de outros alguma coisa que me pertence, alguma coisa que é minha. Pode ser algo natural, pode ser algo espiritual. De qualquer forma, é algo que sustenta e que supre, meu irmão. Ou seja, comunhão não é alguma coisa etérea, não é alguma coisa abstrata, não é alguma coisa filosófica, não é alguma coisa mental. Comunhão é fazer comum de outro algo que é caro para mim. Fazer comum de outro alguma coisa que eu tenho, algum dom que eu tenho. Seja dom espiritual, seja dom natural, seja alimento, seja roupa. Qualquer coisa que eu tenho que fazer comum do outro. Não, o que eu tenho não pode ser só meu. A comunhão, ela fala de repartir. A palavra diz que a igreja, ela repartia o pão. Interessante que não fala que ela comia o pão, mas falava que ela repartia. Ou seja, dá o que conforta, que edifica, que traz esperança. E nessa época, nesse momento que nós estamos vivendo, isso é fundamental. Trazer esperança para aqueles que estão ao nosso redor. A igreja é o lugar onde ninguém deveria se sentir só, pois é um lugar de comunhão, de abrigo, onde não cabe a solidão. Na medida que eu olhar para o lado, buscando com atenção aos aflitos, como nós cantamos tanto na música de Daniel, eu os vou encontrar no meio da família. A nossa família tem pessoas que precisam se sentir abrigadas, acolhidas. Sejamos atenciosos, olhamos para os nossos irmãos e sejamos parte de suas vidas. Um ombro amigo, um chorar junto, uma palavra de compaixão, uma visita, um telefonema, uma mensagem que vem da oração, tudo isso faz parte do alimento que dou a meu irmão. Temos inúmeras vias para chegar aos irmãos, meios naturais, meios eletrônicos, encontros. Lembremos-nos que o pecado cortou a comunicação entre o homem e Deus, mas Jesus Cristo restaurou esse caminho. Somos o povo da reconciliação. Nós somos o povo da comunicação. A comunicação é a base do nosso serviço. Talvez seja a única razão pela qual estamos aqui, nos comunicar, ter comunhão. E isso alegra o coração de Deus. Sejamos atenciosos, simpáticos, não apáticos, nem antipáticos. Tenhamos empatia e sejamos simpáticos, isto é, tenhamos a mesma dor do outro. E a palavra disso, na língua portuguesa, é compaixão, é sentir a paixão, sentir a dor. Tem o mesmo sentido de simpatia, a palavra compaixão. Não podemos nos satisfazer, muito menos nos realizar com um contato telefônico, com um WhatsApp. Essas ferramentas são excelentes, eu uso essas ferramentas, mas ela não pode nos satisfazer. São ferramentas para dar aviso, falar algo rápido, mas nunca para a comunhão. A comunhão, ela exige interação, transmissão de sentimentos e muitas vezes tocar. Precisamos tocar uns nos outros. Paulo fala que Timóteo deveria reavivar e cuidar do dom que recebeu pela imposição de mãos do presbitério e das suas próprias mãos. O Senhor falou que tocar nas pessoas doentes traria saúde. Então a comunhão é a parte mais importante das nossas relações com nossos semelhantes. Isso traz alimento para as vidas. O Senhor quer nos encontrar dessa forma na sua volta. Porventura, nos encontrará fazendo isso, alimentando aos nossos conservos? O terceiro versículo fala de uma preocupação de Paulo. Ele diz, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o segundo versículo fala de olhar de lado na horizontal para aqueles que estão mais perto, esse terceiro versículo fala para a gente olhar um pouco mais longe, aqueles que não conhecem ainda o Senhor.
Nesse versículo a gente percebe a paixão e o compromisso de Paulo, sua compenetração com a divulgação do Evangelho, porque ele compreendia que se não pregasse, as pessoas iriam para a mais completa e definitiva perdição, e o Senhor requeriria dele o sangue daqueles pelos quais tinha sido responsável em anunciar a mensagem do Evangelho. Eu entendo com muita tranquilidade que eu não tenho responsabilidade para pregar para quase 8 bilhões de pessoas na face da terra, mas eu preciso pregar para aqueles que estão ao meu redor. E quando eu terminar a minha tarefa aqui, Deus pode me levar para outro lugar, mas eu preciso ser fiel aqui onde eu estou. Dessa forma, a morte de Jesus Cristo, se nós não pregarmos o Evangelho, se nós não anunciarmos a palavra, a morte de Jesus vai ser em vão para aqueles que não ouviram a palavra de resgate. Muitos de nós ainda não sentimos esse peso pelas vidas do que estão se perdendo, ou porque temos preguiça, ou porque somos tímidos, ou pior, é porque temos uma compreensão que o Senhor vai dar um jeito. Meus amados, o fato é que o jeito que Ele poderia dar, Ele já deu. E o jeito foi enviar o seu Filho para morrer na cruz, para que nenhum homem se perdesse, mas chegasse ao pleno conhecimento da verdade. Não há mais nada a ser feito além disso. Ele já fez tudo. Creio que todo aquele que conhece minimamente as Escrituras sabe que a volta de Cristo é iminente. Ela está aí próxima. Todos os sinais relatados pelo Senhor Jesus em Mateus 24, quando ele responde a uma pergunta dos seus discípulos sobre os sinais da sua vinda, sobre o momento da sua vinda, e o Senhor dá uma série de sinais. Todos os sinais daquele texto foram cumpridos, menos um. E o que não foi cumprido ainda é o versículo 14, quando diz que o Evangelho do Reino será pregado para testemunho para todas as nações. Amados, nós precisamos pregar a palavra. Devemos trabalhar para que a última pessoa da última nação ouça o Evangelho. A nossa expectativa é que cada pessoa da face da terra tenha a oportunidade de ouvir ao Senhor Jesus Cristo. Esse tem que ser o nosso desejo. Esse tem que ser o nosso esforço. O Senhor disse que nós somos o sal e somos luz, e que não podemos esconder a luz, nem deixar que o sal perca o sabor. Não prestaremos para nada mais se não brilharmos em meio às densas trevas que nos rodeiam e se não mudarmos o sabor daquilo que tocamos. A oração de Raquel deve ser a nossa oração em Gênesis 31, quando o texto diz: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Claro que a gente sabe que o problema não era Jacó, o problema era ela mesma. Raquel tinha problema. E eu creio, amados, que se nós não temos filhos espirituais, o problema não é com Deus, o problema é nosso. Mas nós precisamos chegar para Deus e falar: Deus, me dá filhos, senão eu morro. Ela pediu a Jacó, nós precisamos pedir ao Senhor, Ele pode nos fazer férteis. Eu estava vendo uma série de homens que fizeram uma oração parecida com a de Raquel. John Knox, um reformador escocês, que viveu de 1514 a 1572, ele fez uma oração, e a oração dele era constante: Senhor, dá-me a Escócia, ou eu morrerei. George Whitefield, ele orava e lutava diante de Deus: se não queres dar-me almas, retira a minha. Que coisa fantástica, não? John Bunyan foi um escritor e pregador cristão. Declarou: na pregação eu não podia contentar-me sem ver o fruto do meu trabalho. Então ele pregava e queria ver o fruto, queria ver o resultado. Matthew Henry, um comentarista da Bíblia, muitos conhecem o comentário dele, ele dizia: sinto maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que em ganhar montanhas de ouro e de prata para mim mesmo. D.L. Moody, um evangelista, editor norte-americano, a oração dele era: usa-me então, meu Salvador, para qualquer alvo, em qualquer maneira que precisares. Eu me lembrei daquela canção
da flecha, que o Senhor me lança como uma flecha, quero ser como uma flecha. E ele dizia: aqui está meu pobre coração, uma vasilha vazia, enche-a com a tua graça. Quando um dia ele ouviu alguém dizer: nossa época ainda está para ver o que Deus pode fazer usando um homem cuja vida seja inteiramente comprometida com ele. Quando Moody ouviu isso, ele disse: eu serei esse homem. E a história diz que por meio da vida dele, multidões se converteram a Cristo. Henrique Martin foi um missionário na Índia e tradutor da Bíblia. Ajoelhado numa praia da Índia, ele diz: aqui quero ser inteiramente gasto por Deus. John Mackenzie, não tem nada a ver com o patrono do Colégio Mackenzie. Esse foi um missionário escocês, aquele foi um irmão americano. Ajoelhado na beira de um rio, na Escócia, ele orava a Deus: Senhor, manda-me para o lugar mais escuro da terra. John Hyde era chamado o homem que orava, missionário na Índia. Ele dizia: ó Deus, dá-me almas ou eu morrerei. E quem não ouviu falar do David Brainerd? Um rapaz que morreu aos 29 anos, que foi mandado pregar o evangelho entre os indígenas americanos, os indígenas da América. Ele sofreu uma tuberculose, mas a oração dele era a seguinte: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me até os confins da terra, envia-me aos selvagens habitantes das selvas, envia-me para longe de todo o conforto terrestre, envia-me mesmo para a morte. Envia-me mesmo para a morte, se for para o teu serviço e para o progresso do teu reino. Ele mesmo escreveu: lutei pela colheita de almas, multidões de almas, lutei para ganhar cada uma, e isto em muitos lugares. Sentia tanta agonia, desde o nascer do sol até o anoitecer, que ficava molhado de suor por todo o corpo. Mas, ó meu querido Senhor, que suou sangue pelas pobres almas, com grande ânsia eu desejava ter mais compaixão. John Welsh, um reformador escocês, encontrava-se nas noites mais frias prostrado no chão, chorando e lutando com o Senhor por seu povo. Quando sua esposa implorava que explicasse a razão da sua ânsia, ele respondia: eu tenho que dar conta de 3.000 almas e eu não sei como elas estão. Meus amados, nós somos o povo chamado para anunciar as virtudes daquele que nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Não há escapatória para nós e não há chance para aqueles que não conhecem o Senhor, se nós não anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo e sua salvação poderosa. Pregar o Evangelho, fazer discípulos, não é uma escolha, não é uma opção, é um mandamento. O quarto ponto, o texto de Judas, que fala de Jesus nos apresentar com grande exultação. Ele vai estar exultante, ele vai estar muito alegre e vai nos apresentar a ele diante da sua glória. Isso se chama santidade. Esse é o final da nossa história. Sermos apresentados perante o Pai, sem nenhuma mancha, perfeitos, semelhantes a Jesus, sem ter do que nos envergonhar e sem que ele se envergonhe de nos chamar seus irmãos. O que a palavra fala de nós? Romanos 5:1 diz que nós somos justificados mediante a fé. Colossenses 2:10 diz que nele nós somos aperfeiçoados. Em João 15:3 diz que nós já estamos limpos pela palavra. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, diz que nós somos lavados e fomos santificados. Hebreus capítulo 12, versículo 22, diz que nós já chegamos a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel.
Romanos 8,17 diz que nós seremos com Ele glorificados. Deixa-me tentar colocar um pensamento. Depois de havermos passado pela morte e ressurreição com Cristo, pelo batismo, nós recebemos um pacote, no qual estão incluídas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Paulo afirma que em Cristo já nos foram dadas toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. A palavra afirma que temos recebido o espírito de adoção, pelo qual nós chamamos a Deus de nosso Pai, ou de Paizinho. O que podemos compreender com todos esses textos de afirmações da palavra bendita? Nós já somos em Cristo aquilo que devemos ser. Eu acho que você me compreendeu. Nós já somos em Cristo o que nós devemos ser. Falando de outra maneira, nós já somos vitoriosos na carreira da santidade. Nós começamos já ganhadores. Aquilo que temos nos céus, aquilo que o Senhor declarou que somos, vai se manifestando dia após dia, como acontece com a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O que está em nosso coração, pela fé na obra de Cristo, o tesouro que já recebemos em nosso espírito, vai se manifestando em nossos atos, em nossas atitudes, até ser Cristo formado em nós plenamente. O trabalho do Espírito Santo é nos manter nesse estado, e a nossa parte é não permitir, com a graça do Senhor, que aquilo que já temos seja roubado de nós. A minha dedicação deve ser num sentido de entender que já estou assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais, e por isso raciocinar com a mente de Cristo, mirando as coisas a partir desse lugar. Para que o inimigo de nossas almas não tenha qualquer vitória sobre nós, precisamos levar cativo aos pés de Cristo todo pensamento que se levanta altivo contra o conhecimento que a palavra de Deus nos deu. Preciso ocupar minha mente com as coisas do alto, onde está o Pai. Nós temos a mente de Cristo, somos marcados em nossas frontes com a marca do Cordeiro. Finalmente, Deus preencher minha mente com tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Esse é o caminho para me guardar puro e incorruptível no meio de uma geração perversa. Um vaso cheio das coisas de Deus não tem espaço para receber nada de fora. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Amados, esse é o nosso caminho. Isso é o que Deus tem para nós. Resumindo tudo, para nos encontrar com Cristo, nós precisamos, primeiro, uma vida de fé em Deus. Segundo, uma vida de cuidado com os nossos irmãos. Nós somos guardadores deles. Terceiro, dedicação ao anúncio do Evangelho e no fazer discípulo. E quarto, uma vida que espelha a pureza e a santidade do Senhor. E eu quero terminar lendo um texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora.
Por isso, irmãos, procurai com diligência e cada vez maior confirmar vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com isso, amados, o Espírito da graça, pelo sangue do Cordeiro, nos torna prontos para o encontro com o nosso noivo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos prepare para esse tempo, em nome de Jesus. Senhor, guarda o nosso coração, sustenta o nosso coração, firma o nosso coração na Tua palavra, fixa a nossa mente nas Tuas verdades, fixa os nossos pés na rocha. Senhor Deus, sustenta o nosso ânimo em Ti. Pai amado, permita que os ventos deste mundo não nos lancem para trás. Ao contrário, Pai, que as tempestades nos firmem cada vez mais em Ti. Que as filosofias, Pai, nos ajudem a tirar todas as dúvidas no nosso coração pelo exame da Escritura, pela análise da Escritura, pela compreensão da Tua palavra. Pai amado, cuida do nosso coração, cuida da nossa mente e dá um coração inteiramente voltado para Ti. Em nome de Jesus Cristo.